Bom, como vocês gostaram, vamos para mais um videozinho de filosofia que também tem a ver com psicologia, né? Olá, meu nome é Renan Fileto, eu sou cientista social, psicólogo e um apaixonado por filosofia. Esse aqui é meu canal onde eu falo de psicologia, comportamento e sociedade. E hoje a gente vai voltar de novo para a filosofia alemã. Recentemente eu falei do Nietzsche, o Eterno Retorno. E hoje a gente vai falar de um cara que o Nietzsche começou a carreira se inspirando muito, que é o Schopenhauer. Peço desde já que você deixe o seu like aqui no vídeo, porque geralmente a gente esquece, né? Não se esquece também de se inscrever no canal para não perder nada. E no final do vídeo eu geralmente coloco uma perguntinha para vocês interagirem nos comentários comigo. Vê até o fim que ajuda bastante, tá? Pessoal, como vocês gostaram, eu vi a manifestação, teve gente que me mandou mensagem até do vídeo sobre o Eterno Retorno, aquele conceito do Nietzsche e tudo mais, eu resolvi trazer mais um conceito legal aqui, que também é da filosofia alemã e que é do Schopenhauer, que foi o grande guru do Nietzsche, principalmente na primeira fase dele, do humano demasiado humano, aquela coisa. O Nietzsche ainda tinha muito dessa filosofia pessimista do Schopenhauer e tal, né? E eu gosto muito de filosofia alemã. Nietzsche, Schopenhauer, Hegel, o próprio Marx. Eu gosto muito, assim, provavelmente, eu acho que junto com os romanos é o que eu mais gosto da filosofia. Então hoje eu queria trazer para vocês um conceito que o Schopenhauer trouxe, que é o conceito do dilema do porco-espinho. Antes de mais nada, a gente tem que ter um pouquinho de historicidade, né? A gente tem que entender o autor e as ideias dele dentro do período que ele viveu e dentro da biografia dele. O Schopenhauer, gente, ele sempre foi um cara com muitos problemas de sociabilidade, assim. Ele é um cara que não se dava muito bem com pessoas. Ao longo da vida dele ele teve problemas até quando ele alugou quarto de pensão. Era um rolê danado, assim. E não é à toa que as experiências de vida dele influenciaram em como que ele enxerga a sociedade e o mundo. Como que ele criou a filosofia dele, de modo geral. E isso não é só ele não, tá? Quando a gente olha, por exemplo, os contratualistas, o Locke, o Rousseau e o Hobbes, o Rousseau, ele viveu num período de um pouquinho mais de estabilidade, não tinham tantas guerras acontecendo, e ele criou a teoria do bom selvagem, né? Então ele imagina o homem como sendo bom, porque, a grosso modo, o que ele via em volta dele confirmava um pouco isso. Já o Hobbes, ele é um cara que viveu num período de guerras, então a visão dele foi contaminada por isso. Não à toa que o Hobbes falava que o homem é o lobo do homem. Então a gente precisa entender o pensador dentro da época que ele viveu também, porque isso interfere. Dado essa informação, então, o Schopenhauer era um cara meio avesso às pessoas. Ele não conseguia, cara. Eu lembro quando eu fazia o UEL, teve um livro, eu nunca achei mais esse livro para ler, que era Os Filósofos e o Amor. E eles ficavam contando o quanto que essa galera era frustrada, por isso que a maioria dos filósofos fala mal de mulher e tal. E o Schopenhauer entrava meio nisso, assim. Ele é um cara muito frustrado socialmente. Genial, tá? A obra dele é maravilhosa, eu sou apaixonado, mas é fato que o cara era meio frustrado. E aí o Schopenhauer, se eu não me engano, nos Parerga, mas eu acho que ele retoma um pouco essa ideia no mundo como vontade de representação também. Mas nos Parerga, ele vai falar o quê? Ele vai falar do conceito, né, da noção, da lenda, da fábula, chamado o dilema do porco-espinho. Vou explicar para vocês o que é. O porco-espinho, ele enfrentava momentos de muito frio. E ele sozinho não tinha calor suficiente para sobreviver a esses momentos de frio. Então, num dado momento lá da história do planeta, os porquinhos resolveram se aproximar, né, fazer grupinhos, porque com isso aumentava o calor que eles tinham acesso. Porque um porco-espinho tinha o acesso ao seu próprio calor, mas o acesso ao calor de todo mundo em volta também. Com isso, eles conseguiam vencer esse frio. Eu tô falando frio pra cacete, tá, gente? Muito frio mesmo, assim. Então, com isso, eles conseguiam sobreviver ao frio. Porém, essa aproximação entre os porquinhos começou a trazer um certo problema, que é o quê? Quanto mais próximos eles ficavam, mais os espinhos uns dos outros começavam a entrar na pele do coleguinha do lado e começava a ferir as pessoas do lado. Já entenderam para onde vai, né? Então o que o Schopenhauer vai dizer?
eles não podiam ficar sem o calor dos outros, mas quanto mais próximo eles ficavam, mais feridos eles eram. E o Schopenhauer vai dizer que essa é uma metáfora para vida em sociedade. E olha como o cara era genial de fato, tá? Quando a gente pensa em viver em sociedade, na vida em sociedade, tem muita gente que fala assim, eu não preciso da sociedade, eu viveria no meio do mato numa boa. Bullshit, tá? Porque tudo o que a gente faz hoje em dia passa pela mão de outras pessoas. É raríssimo, não consigo nem pensar um exemplo agora aqui de coisas que você faz totalmente livre, totalmente independente e autônomo. Esse celular que tá gravando esse vídeo, sei lá por quantas mãozinhas de crianças chinesas ele passou, entendeu? A comida que você compra no supermercado. O alface não veio andando da terra e pulou na prateleira do supermercado, entendeu? Só lembrar da greve dos caminhoneiros um tempo atrás, que, ferrou o abastecimento e a gente sentiu na pele o quanto que a gente está enredado nessa sociedade, nessa malha social. Então não dá pra gente viver sem estar em sociedade. Pegando a metáfora, não dá pra gente viver sem o calor do próximo, sem o que o próximo pode fornecer pra gente. Porém, eu como psicólogo clínico, eu posso falar isso de cátedra, porque eu vejo isso todo dia, quanto mais perto a gente está das pessoas, ou as pessoas mais próximas da gente, são aquelas que mais podem ferir a gente. Por uma série de fatores, tá, gente? Mas o principal é porque se você tem um inimigo, você sobe a guarda, você se defende dele. Agora, você não tem defesa para quem você ama. Você não tem defesa para quem está perto de você. Porque você não parte do ponto que aquela pessoa possa te ferir. Então, quanto mais perto alguém está da gente, maior é a probabilidade que o espinho dela venha a nos machucar. Genial, né? Eu acho essa metáfora genial, cara. Inclusive, o Leandro Carnal escreveu um livro, eu tenho ele no Kindle, eu não cheguei a ler ainda. Quando eu ler, eu faço uma resenha aqui. Mas que chama o dilema do porco-espinho, justamente, que ele vai falar dessa coisa também do convívio em sociedade. Mas eu acho essa metáfora fantástica, gente. E eu acho que quando a gente entende a metáfora, a gente entende uma coisa que eu vivo falando em terapia e que eu já falei aqui em outros vídeos também, que é a necessidade que a gente tem de aprender a ter conversas para resolver coisas. Porque, pensa comigo, se eu não posso não ter o outro, e quanto mais perto o outro tá de mim, maior é a chance dele me machucar, qual que é a única saída que eu tenho? É conversar com esse outro porco-espinho e ver com ele como que a gente pode se encaixar nessa dinâmica, nessa relação, sem que o espinho dele me machuque tanto. Ou, idealmente falando, que o espinho dele não me machuque. Então, gente, é por isso que eu falo pra vocês, a gente precisa saber conversar. Isso não é uma opção, sabe? Eu conheço um monte de gente que não consegue ter conversas difíceis. E, gente, por essa metáfora vocês entendem o tamanho do prejuízo que é você não conseguir ter uma conversa difícil. Então, quando vocês tiverem problemas com pessoas em volta, lembrem dessa fábula do Schopenhauer. Porque as pessoas em volta, elas são porquinhos que fornecem calor pra gente. Em troca disso, a gente tem que lidar com as características e defeitos de cada um. Não é uma opção, a gente não pode escolher. A gente sempre vai ter pessoas em volta, mais ou menos perto, mas sempre vai ter. Então a gente precisa aprender a conversar e aprender a viver em sociedade de forma mais ampla. Só assim, gente, a gente consegue ter o benefício social, mas sem ter o prejuízo de ter que lidar com os espinhos dos outros. Faz sentido, né? Mas eu quero saber de vocês, qual que é a opinião de vocês sobre isso? Schopenhauer está certo? Está, né? Porque a ideia dele continua viva, né? Schopenhauer está certo? Vocês conseguem ter conversas difíceis? Coloca aqui nos comentários, que aí vira o divã da galera aqui, a gente troca uma ideia e tudo mais. Porque eu acho que é muito importante, eu quero saber como é que vocês lidam com isso. Beleza? Não se esqueça também do like, se você veio até aqui, você gostou do vídeo, né? Então deixa o like aqui para eu saber que vocês gostaram. Se inscreva no canal aqui, porque além desses vídeos que eu faço, ainda tá tendo os podcasts de psicologia. E, gente, tem cada tema legal para vir, tanto nos vlogs quanto nos podcasts, que eu tenho certeza que vocês não vão querer perder nada. Se perder, vocês vão se arrepender depois, certeza. Beleza? Então se inscreve aí que aí você não perde nada. Show?
Então é isso, queridos. Até o próximo conteúdo em vídeo aqui. E eu espero que os espinhos dos outros não machuquem tanto vocês. Abraço!